Oi, pessoal, como é que vocês estão? Mais uma semana, né? Uma semana de videoaula e também uma semana de muitas festividades, né? Semana passada foi comemorado, né? O nosso São João, né? Mesmo que sendo em casa, eu acredito que todos não deixou essa tradição morrer, né? Comemorou, né? Comeu milho, só não acendeu a fogueira. Mas aí eu vi pessoas, né? Vi até alguns alunos que postaram nos status, que colocaram lá improvisaram, né? Assaram o milho de outra forma. Mas é isso mesmo, né? Esse ano foi um ano atípico, né? E que daqui a pouco isso tudo vai passar, né? E nós vamos voltar às nossas aulas presenciais. Eu só espero que vocês tenham assistido a aula passada, né? As aulas, né, anteriores, para que a gente observe que as aulas são uma continuidade dos conteúdos, né? A gente pensa que só a matemática, que é essa ciência que precisa de uma continuidade. Mas isso é claro que não, né? A história também. Lembro que para que vocês entendam alguns conflitos, alguns movimentos, vocês têm que ter um entendimento dos assuntos que são relacionados. Na maioria das vezes, os assuntos anteriores, não é isso? A semana passada a videoaula foi sobre a Revolução Industrial. Hoje a gente vai falar de um novo movimento. Que esse movimento ele foi caracterizado no século XVII e o século XVIII. Esse movimento foi dado o nome de Iluminismo. Ou seja, né, ele foi contrário àquele movimento que a gente observava lá na Idade Média, né? Que a Idade Média, pejoricamente falando, ela foi atribuída, né, esse movimento, naquele período, como um período de extrema ignorância, né? Que era chamado do período das trevas. Por quê? Porque associava a questão das pessoas não terem acesso a nenhum tipo de documento, a não saberem, né? Distinguir o que seria certo e o errado. Até porque as pessoas não tinham conhecimento científico, eles viviam realmente às cegas, né? Nas trevas, na maior escuridão. Esse movimento não, o iluminismo, ele é considerado o século das luzes. Por quê? Porque foi um período que foi caracterizado por um esclarecimento, e esse esclarecimento era relacionado à razão, né? É quando a gente fala, né? Se você for perguntar a alguém, assim, a um idoso, né, que é o mais caracterizado, se esse idoso ele não foi alfabetizado, ele vai dar essa definição do que é ser uma pessoa analfabeta. Ela vai dizer que é como se ela vivesse na escuridão, porque ela observa um livro cheio de códigos, né, que para ela ali não tem nenhum sentido, não há um esclarecimento, ela está como se fosse cega, ela não se reconhece, né? Quando ela se torna alguém alfabetizado, é como se ela ali se iluminasse, né? Houvesse um esclarecimento de tudo aquilo que ela só olhava, ela codificava, ela não conseguia ler. Então esse período foi isso, porque aí surge alguns ideais, né? Alguns filósofos, e cada filósofo ele vai ter uma característica e uma motivação e também algo que eles incorporam, né? Que eles introduzem dentro daquela seu método, né? O método que cada um obteve, tá certo? Então vamos lá, né? Primeiro, a gente vai observar, a gente tem que se localizar historicamente, né? No contexto de como aconteceu esse movimento de iluminismo. Só para destacar, no livro de vocês, ele vai trazer iluminismo e desportismo esclarecido. Hoje a gente vai focar só no iluminismo para que isso aqui vocês entendam com maior clareza, tá certo? Então, como eu já havia falado, foram transformações ocorridas na Europa, isso no século XVII e ao século XVIII, né? E essas transformações, elas alteraram a forma de pensar do mundo.
Por quê? Porque nesse contexto aí, século XVII, havia em alguns países, né, ou europeus, que eu vou destacar aqui, a França, na Inglaterra, que havia um movimento. Na Inglaterra, o absolutismo. Então, nesse contexto aqui, ele altera a forma de pensamento do mundo. Para isso, houve um desenvolvimento de uma nova filosofia que dava um suporte a essa transformação. Quem é que deu esse suporte a essas transformações? O capitalismo. Que o capitalismo, obviamente, ele introduzia alguns aspectos, né, econômicos, que aí, não só com os filósofos, eles puderam desenvolver as suas análises através dessa forma capitalista. Vou dar alguns destaques no início de alguns filósofos importantes, como René Descartes, Isaac Newton, John Locke, Baruch Spinoza. Esses foram os primeiros, né? Cada um ele tem uma particularidade e uma forma de pensar diante desse mesmo processo iluminista, tá certo? Então, os primeiros, racionalistas, ou seja, a gente está tratando aqui de pensadores, né? Antigamente, esses filósofos, hoje quando a gente fala, essa pessoa é um filósofo, obviamente é uma pessoa que domina, né, a ciência da filosofia. Mas o pensador lá do século XVII, ele além de dominar a questão filosófica, ele dominava todo o âmbito das questões científicas. Ele era uma pessoa que dominava a matemática, a língua portuguesa não, né? A latina, né? O latim, a aritmética e todos os âmbitos da ciência. Então ele realmente era alguém que tinha um poder intelectual muito superior. Aqui foram os primeiros, né? Então os primeiros racionalistas, a exemplo de Descartes, ele foi o fundador da racionalidade filosófica, né? Primeiro, o experimento dele era ligado muito na área da matemática. Então, o método que ele cria é um método de dedução. Por quê? Ele até é muito conhecido como axioma, né? Um exemplo dado a uma frase. O que é um axioma? É uma frase que ficou imortalizado, que foi o básico da sua expressão. Ele dizia, penso, logo existo. E ele introduziu aí a concepção mecanista do universo, que depois, na próxima videoaula, eu vou adentrar para que essa videoaula não fique muito extensa. Porque eu vou falar de cada um específico. Aqui eu estou falando características gerais de cada um. Porque, na verdade, a partir de René Descartes, de Isaac Newton, John Locke, vieram outros que possibilitaram, introduziram com maior compreensão esse movimento iluminista, tá certo? Então, vamos lá, né? Isaac Newton, ele percebia essa questão filosófica através do mundo que era regido por leis físicas invariáveis. Ou seja, se vocês observarem, Descartes, ele introduz a filosofia dele na questão matemática. Porque cada um, além de conhecimentos gerais, eles tinham conhecimento específico em cada área. No caso de Descartes, ele utilizava muito a questão da aritmética, da matemática. Na questão de Newton, ele já era um variante da física, da química. Então ele dizia em seus métodos que o mundo ele era regido por leis físicas invariáveis. Cabendo aí à ciência conhecê-la, né? Formulou alguns princípios de gravidade, né? Onde ele dizia que a matéria atraía a matéria e a compreensão do mundo físico afasta-se do campo estrito da religião. Outro detalhe também importante, né? Quando a gente observa uma pessoa que ela tem uma doutrina muito exacerbada dentro da religião, ela vai ser sempre contrária a um cientista, porque o cientista ele se baseia por questões que há uma comprovação. Já a religião, ela não existe uma comprovação, e sim
a gente observa que tudo aquilo que a gente crê, ela simplesmente não há uma comprovação. É uma questão de crença mesmo, né? Então, todos os intelectuais, eles iam de encontro às leis, né? A questão que eu daqui a pouco vou explicar da religião. E Isaac Newton, ele se afastou desse campo da religião. Então, todo a sua complexidade, o que ele compreendia era em relação às físicas, né? A questão da física, aí vai observar a questão da maçã, que ele viu a maçã, quando a maçã cai, foi alguma das suas leis. Daqui a pouco eu vou entrar mais um pouquinho. Já Locke, a teoria de Locke era uma teoria política, né? É uma teoria que era que ele ia ao encontro da necessidade da burguesia, né? E para isso ele contribuiu aí no início, contribuiu em mais no início da Revolução Intelectual, com a teoria do conhecimento, que é uma teoria política, lançando aí as sementes do liberalismo. Ele era a favor do liberalismo e a teoria dele era uma teoria política, ou seja, ele fazia com que a sua teoria fosse favorável, né, às questões políticas. Então, cada um tinha sua peculiaridade. Em relação a Locke, ele dominava e ele contribuiu muito na questão política. A gente agora vai observar como foi a Revolução do Iluminismo na França. Por que, professora, na França? Porque a França foi o principal campo geográfico em que esses ideais iluministas floresceram. Tanto que, se a gente observar algumas contribuições que o iluminismo deu, né, a gente vai observar que a França, ela introduz quais são os ideais iluministas, que eu já falo em todos os aspectos: igualdade, liberdade e fraternidade. E esses ideais, eles surgem aqui nesse momento do iluminismo também. Então, na França, esse início ele se deu não no século XVII, mas sim no século XVIII. Quer dizer, um século a mais, mas aonde realmente essa teoria ela foi consolidada. Então, havia nesse contexto aqui um contexto de absolutismo, de condições de produção, de princípios mercantilistas. Todos esses três pontos que eu citei aqui, havia nesse período um desgaste. Então, houve essa necessidade, né? Então, o que é que esses iluministas, o que foi que eles criticavam? Obviamente, o absolutismo, a religião e alguns princípios mercantilistas. Esses filósofos, eles acreditavam na razão como a única forma do conhecimento, né? E Voltaire, aqui, eles defendiam esses iluministas, o principal veículo de comunicação, de defesa dos ideais iluministas foi a enciclopédia. Hoje, se eu perguntar a você o que é uma enciclopédia, você vai dizer, eu acredito, né, que você vai dizer em forma bem prática, que é um livro que traz todos os conteúdos, todas as disciplinas básicas da pessoa ter um estudo. Isso, vocês estão corretos. Mas a enciclopédia, ela trazia, naquele período, mais de 30 tipos de conhecimento. Então, ele foi o que difundiu esses ideais iluministas. Então, nesse período aqui, o que a gente vai observar de algo que a gente tem que levar como uma referência é a enciclopédia, né? Eu vou destacar aqui um pouquinho sobre Voltaire e sobre Montesquieu. Voltaire, ele atacou fervorosamente a nobreza e a administração da França. Além disso, ele se tornou o principal inimigo da igreja, né? As teorias dele não foi muito aceita pelas camadas populares. Por quê? Porque ele tinha uma forma que ele estava a todo momento querendo impor esses ideais na questão que a gente fala da nobreza e da administração também. E em contrapartida, ele
se tornou o maior inimigo da igreja também. Já Montesquieu, a gente vai observar que ele contribuiu, né, em muito, né, e uma das contribuições vigora até hoje, né, que foi ele criou uma concepção de leis. Essa nova concepção era sobre o Estado, que essa contribuição que ele deu foi em relação à doutrina de divisão do poder. Quais doutrinas são essas? É aquela que a gente sabe que existe ainda, né? Que vigora o judiciário, o legislativo e o executivo, que cada um ele tem um poder decisivo. Só que essa decisão de poder, um não interfere no outro. Então, essa contribuição de Montesquieu, claro que foram várias, que na próxima videoaula eu vou explicar ponto por ponto em cada um desses. Foi uma contribuição que ele dividiu o poder, porque naquele período não havia essa divisão de poder, né? Qual era o poder? Se a gente observasse o absolutismo, na maioria da Europa, e outros que separadamente. Então, nesse contexto aqui, ele faz essa divisão de poder em que um não interfere decisivamente. Cada um tem um poder dentro da sociedade. E foi esses 3 poderes que até hoje a gente observa, tá certo? Então, na próxima aula, eu vou explicar profundamente e ainda vou introduzir o que foi o despotismo esclarecido, as críticas ao mercantilismo também, que eu comecei a falar aqui, porque não adianta colocar o conteúdo bem rápido e vocês não absorverem, tá certo? Então vai ser na próxima videoaula. Vou agora corrigir a atividade que foi da semana passada, se eu não me engano, dia 16, né? Que foram as páginas 30 e 31, referentes ao conteúdo e à videoaula anterior, que foi a Revolução Industrial, tá certo? Então, peguem o módulo. Nesse módulo, vocês vão observar que as primeiras questões são questões discutivas e as demais são análise de questões de vestibular. Só a primeira, que é a da atividade complementar, que vocês vão ter que observar direito. Então, qualquer dúvida, volte o vídeo, porque eu vou fazer a correção agora, tá certo? Então, a primeira questão, comente a seguinte afirmação. É isso da página 30, viu? Do módulo 2 ainda, gente. Comente a seguinte afirmação. As inovações técnicas provocaram o surgimento de um novo tipo de trabalhador, de uma nova forma de trabalhar. Então, vocês vão ter que comentar sobre as novas inovações e qual foi esse tipo de trabalhador que surge com essas inovações, né? Então, a invenção da máquina-ferramenta, ela caracterizou a Revolução Industrial e teve efeitos profundos em todo o processo do trabalho industrial. Em primeiro lugar, ela só funcionava por meio de um trabalho coletivo, lembra? Superando a forma tradicional de produzir, que era o artesão. Só que a fábrica ele representava um organismo de produção no qual os operários eram uma simples peça, né? E ela permitiu que o processo da produção fosse planejado sem a participação do trabalhador. Então, a resposta da primeira questão. A resposta da segunda questão, vamos lá. A acumulação primitiva de capital pode ser considerada uma das condições favoráveis da Revolução Industrial Inglesa? Como podemos chegar a essa conclusão? Então, olha, resposta, viu? Então, durante o período da Revolução Comercial, a Inglaterra ela acumulou mais capitais que as outras nações, né? Essa acumulação se deu pelo tráfico de escravos e pela pirataria também, pela expansão comercial e os seus produtos de lã e a exploração dos camponeses. Esse capital ele permitiu o investimento da industrialização, da usurpação das terras dos camponeses, que gerou aí uma minoria de grandes latifundiários e uma
vasta quantidade de trabalhadores proletariados, constituindo aí uma mão de obra barata para a indústria nascente e a agricultura, nesses novos tempos, preparou as condições para a industrialização e produziu grande quantidade de alimentos para as populações urbanas. Então, aí a resposta da segunda questão. Agora, a primeira questão da atividade complementar é uma análise do texto. O texto é enorme, que é sobre mercados, salários e reprodução humana. Então, diante do questionamento, tá assim, eu acredito que vocês, eu não vou ler porque vai estender muito o tempo, é muito extenso esse texto. O texto é de Adam Smith, né, que é a investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Então, vocês terão que responder as 4 alternativas, né? Segundo a opinião do autor, o salário não deve ser regulado por lei. Quais os argumentos são usados para defender essa opinião? Então, vamos lá, né? Se vocês observarem, o mercado de trabalho, ele não é uniforme, né? Variando muito conforme as condições locais. Então, além disso, as tentativas de regular os salários resultam sempre em fracassos, porque os salários devem ser regulados pelo mercado. E não nesse contexto aqui com a divisão de tarefas. Na letra B, mesmo que não tenha ocorrido um aumento significativo dos salários, as condições de vida dos trabalhadores, segundo o autor, melhoraram muito na Inglaterra da sua época. Por que isso teria ocorrido? Primeiro, ocorreu pelo barateamento dos alimentos, está no texto. A melhoria técnica na agricultura resultou em uma maior produtividade, levando aí uma queda de preços. Com isso, era possível comprar mais alimentos com o mesmo salário. Na letra C, quais teriam sido as consequências sociais e políticas da melhora nas condições da vida dos trabalhadores? A resposta da letra C, uma maior prosperidade geral, uma população mais saudável e produtiva, resultante aí do fortalecimento da nação. Na letra D, como o autor relaciona a economia com a parte demográfica do texto? Então, ele analisou que uma melhoria nos ganhos de trabalhadores estimulou, né, a ter filhos e criá-los melhor, levando aí um crescimento demográfico e uma procura por trabalhadores devido ao crescimento econômico e assim atendida, né, a crise e o declínio econômico teria sido opostos. A segunda questão foi tirado, né, do vestibular da PUC de Minas Gerais. Então vamos lá. No início do século XIX, um grupo de operários ingleses liderado por Ned Ludding organizou um movimento de protesto contra as precárias condições de vida e o trabalho proletariado. O ludismo caracterizou pela tomada de poder e instalação do governo revolucionário? Não, né? Na letra B, pela elaboração e pela Carta do Povo exigido pelo parlamento? Também não. Letra D, pela destruição de máquinas e equipamentos industriais, considerando responsável pelo crescente desemprego e deoperação dos trabalhadores? Essa letra D é a correta. Foi o quê? A quebra de máquinas, né, que gera esse movimento ludista. E a terceira e última questão que eu vou corrigir é sobre o processo de industrialização. Então, tem um trecho aqui que fala: livre desta indiferença estúpida, sonolenta e preguiçosa, em que caminho da vida pode estar o homem e não se está estimulado a ver a máquina a vapor. Apesar do otimismo e do autor do texto, o processo de industrialização que se iniciou por volta da década de 1970 na Inglaterra promoveu uma série de transformações na sociedade inglesa, tais como, letra A, mudança no significado da palavra trabalho,
Passando a expressar a dor e o desprestígio social, não é, né? A letra B, que é a resposta correta. Ampliação da divisão do trabalho, buscando maior produtividade e controle sobre os operados. Tá certo? Até a próxima videoaula.